E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo legal, pra quem não me conhece eu sou o Rafinha e hoje eu tô aqui pra falar sobre esse notebook que vocês estão vendo aqui do meu lado. Pra quem ainda não conhece, esse daqui é o BMax X14 Pro, a gente já tem um vídeo de unboxing e primeiras impressões dele aqui no canal. Galera, esse notebook é muito bom, eu tô utilizando ele pra trabalhar, pra edição de vídeo, ele roda vários jogos, é um notebook que te entrega configurações muito boas. Aqui nós temos um Ryzen 5, 8 GB de RAM, SSD M2 de 512 GB, tela de 14.1 polegadas com resolução Full HD e teclado iluminado, além de alguns outros recursos, mas esses são, digamos que, os principais. Se você pesquisar hoje no Brasil pelo preço que eu paguei nesse notebook, tu não encontra nada com essas configurações. Eu paguei R$ 2.140, a taxa foi de cento e pouquinho, dei muita sorte em relação à taxa, porque o padrão aí é o pessoal ser taxado entre 200 e 300 reais, geralmente é o mais comum de acontecer, mas mesmo se você considerar o valor total que eu paguei, incluindo a taxa, algo em torno de R$ 2.300, hoje aqui no Brasil tu vai encontrar notebooks com Celeron, talvez com um Core i3 bem mais antigo, que não chega nem aos pés desse Ryzen 5, que é um Ryzen 5 mais básico, sim, é um 3450U, mas é um processador que deu conta de rodar um monte de coisa, e eu inclusive renderizo o vídeo em 4K nesse notebook aqui com muita tranquilidade. Em breve a gente vai ter aqui no canal um teste de desempenho com esse modelo aqui, só que eu não gravei esse teste ainda justamente porque eu queria gravar esse vídeo de hoje para vocês. Existe uma prática muito comum na China, onde os caras, para cortar custos, eles soldam a maioria dos componentes na placa-mãe. Isso é uma coisa muito ruim porque impossibilita a gente fazer upgrades. A grande questão é, será que esse notebook aqui, que assim, ele não é baratinho, porque tem notebook no AliExpress de R$ 1.200, mas esse notebook que tem um ótimo custo-benefício, que é barato quando a gente compara com modelos com essas especificações aqui no Brasil, será que ele passa por essa mesma situação, onde você tem aí os componentes soldados e não pode fazer upgrades? Ou será que esse modelo aqui vai ter uma placa-mãe ali bonitinha, a gente vai poder colocar mais memória RAM, vai poder colocar um SSD? Inclusive, galera, eu tenho aqui dois componentes que eu comprei no AliExpress pra gente fazer o upgrade nesse notebook, se ele for compatível, que são um SSD M2 de alta velocidade, eles prometem, se eu não me engano, 2.500 de gravação e 2.800 de leitura, né? A velocidade dele é uma velocidade bem legal, já que assim a gente tem uma memória RAM de 8 GB, DDR4, 2.666 MHz de velocidade, é uma memória RAM bem legal. Não sei se vai ser compatível. Esse aqui não é um vídeo patrocinado, tá, pessoal? Os dois produtos são da Kingspec, simplesmente porque eles estavam com um preço muito legal, com uma promoção muito legal, e eu vou deixar o link deles aqui na descrição, porque o preço continua bom, continua valendo a pena comprar. É muito melhor você fazer upgrade no seu notebook comprando produtos importados do AliExpress do que comprar no Brasil. Às vezes sai quase metade do preço, principalmente quando se trata de SSD M2. Mas vamos parar de enrolar, não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você for novo aqui no canal, porque agora a gente vai abrir esse note, vai conferir tudo que tem dentro da carcaça dele. Vamos lá, galera, o nosso Note tá aqui, como vocês podem ver eu mudei o ângulo pra gente enxergar melhor, até porque ali naquele momento que eu mostrei o CPU-Z tava tão longe que eu acho que vocês nem conseguiram ver muito das especificações, então eu vou abrir aqui novamente. Eu já mostrei as especificações dele no vídeo de unboxing e tudo, mas eu vou mostrar de novo, porque a galera sempre pede, sempre tem essa curiosidade. Vocês podem ver aqui assim, ó, que nós temos um bom processador, como eu já falei, é um Ryzen 5 Mobile. Mobile não é de smartphone, tá, pessoal? Esse Mobile aqui eu sempre deixo claro pra vocês, que é de dispositivo portátil, notebook especificamente. Ele é um processador quad-core que tem 8 threads, a gente tem aqui as informações da placa-mãe também, né, que é uma placa-mãe da própria AMD, de acordo com eles. Na parte de memória nós também temos aqui um pente DDR4 de 8 GB em dual channel, bem legalzinho. Uma coisa que eu tenho curiosidade é que aqui no CPU-Z ele mostra dois slots aqui assim, né, referentes à memória. Só que eu não sei se isso é algo padrão do CPU-Z ou se esse notebook de fato tem dois slots pra gente poder expandir a memória RAM dele com esse modelo aqui de memória RAM para notebook. Além disso tem a aba de gráficos aqui, né? A placa de vídeo dele é uma placa integrada, mas é uma placa surpreendentemente boa, a Radeon Vega 8. Ela roda jogos como GTA V em gráficos médio a 60 frames, roda bastante coisa legal. Eu já tenho algum conteúdo sobre isso no unboxing para vocês, eu mostrei o GTA V, mas como eu já disse, vai ter um teste de desempenho no canal, onde nós vamos testar vários jogos e mostrar para vocês. Eu poderia fazer um benchmarkzinho aqui de referência, só que eu não vou fazer agora porque esse não é o objetivo do vídeo, galera. Eu inclusive vou desligar aqui o notebook. Enquanto ele desliga, eu vou ajustar tudo bonitinho para vocês.
Eu acredito que nesse ângulo de câmera vai dar pra vocês enxergarem bem de boa tudo que a gente vai fazer. Eu vou pegar meu joguinho de chaves aqui. Cara, eu tenho esse jogo há bastante tempo. Na época que eu comprei foi na Shopee. Até tem vídeo no canal, tem algum super unboxing. Eu mostrei pra vocês. Vamos girar aqui, pegar a nossa chavinha. Os parafusos aqui são parafusos Phillips, mas eu quero falar um pouquinho já de cara sobre eles, pessoal. Vou até já comentar aqui porque esse é um ponto muito complicado. Vocês vão notar que vários parafusos parecem estar meio espanados. E eu achei isso estranho. Porque, só pra avisar, eu já abri ele uma vez, mas eu não soltei nada aqui de dentro, eu só abri pra ver se dava pra tirar a tampa aqui tranquilo, pra eu não começar a gravar um vídeo pra vocês, ficar aqui 20, 30 minutos na frente da câmera, ou melhor, atrás da câmera gravando, e eu não consegui soltar, né? Então eu vi ali que dá pra soltar de boa. Só que mesmo quando eu soltei pela primeira vez, eu notei que vários parafusos estavam meio assim, ó. Tá vendo aqui que o parafuso já tá começando a espanar? E eu achei isso muito estranho. Fui olhar o vídeo do unboxing, né? E assim que eu tirei esse notebook da caixa, que a gente virou ali pra parte de trás, eu notei que os parafusos já estavam assim. Não eram todos, né? Agora tá um pouco mais. Só que vários parafusos já estavam meio espanados. E galera, isso aqui é mais uma questão que entra naquele ponto que eu comentei com vocês, das marcas quererem cortar custos. Nós temos aqui parafusos de péssima qualidade. E nesse caso aqui que já tá espanado, vocês vão ver aqui que colocando um pouquinho de força eu consigo girar de boa. Só que a grande questão é que dependendo da chave que você utilizar, na hora de você tirar o parafuso pela primeira vez, que vai dar aquele pequeno estalo quando o parafuso solta ali de onde ele tá pegando, é um parafuso tão frágil que ele acaba cedendo um pouco. Eu fiquei meio assustado com isso, mas nessa semana mesmo eu vou na Casa dos Parafusos aqui em Montes Claros, que é um local onde vende um monte de parafusos, além de outras coisas. Vou levar esse parafusinho miudinho aqui, né, um modelo desse daqui, e vou comprar, sei lá, uns 20 ou 30 de mais qualidade pra trocar nesse notebook, porque isso é chato, cara. Você ter o parafuso assim espanado, pode acontecer de em algum momento você precisar abrir e o parafuso ficar preso lá dentro. Mas enfim, vou fazer uma time-lapse aí pra vocês e eu já volto. Pra quem não tá ligado, essa portinha aqui onde nós temos dois parafusos, digamos que separados, ela é a portinha do SSD. Quando você solta aqui, tu tem acesso somente ao slot do SSD desse notebook, que é justamente para você trocar de uma forma mais fácil. Mas digamos que eu só quisesse trocar o SSD que nós temos aqui dentro, eu simplesmente soltava esses dois parafusos como vocês viram. Aí aqui a gente vai tirar essa tampinha, ó, com muito cuidado, e tá... Eita, galera, pera aí. Ah, não, velho. Pô, galera, olha só, eu até perdi o rumo do que eu tava falando. Enfim, assim você vai tirar aqui e pode trocar o SSD. Só que eu tô vendo que nós temos aqui um SSD M2 2280. Até aí tudo bem, porque esse é um tamanho padrão, né? É basicamente o mesmo tamanho desse modelo aqui, se não fosse por uma única questão. Nós temos aqui a seguinte informação: M2 NVMe entre parênteses, estão vendo? A princípio, quando a gente compara assim, né, só de olhar mesmo, é o mesmo tamanho do SSD que está nesse notebook aqui. Só que a questão é que quando está escrito M2 2280, não está escrito M2 NVMe, geralmente são SSDs do padrão SATA. E galera, isso me preocupou muito agora, de coração mesmo, porque se esse notebook tiver um SSD no padrão SATA, pode sim existir a possibilidade da placa dele suportar um SSD NVMe. Só que ao mesmo tempo também existe a possibilidade dele só suportar SSD M2 SATA. Rafinha, qual que é a diferença? A gente até tem vídeo sobre isso no canal, mas explicando aqui rapidamente para vocês, um SSD M2 NVMe é fabricado sob uma tecnologia muito mais nova, muito mais recente e que consegue te entregar uma velocidade muito mais alta de gravação e de leitura. Igual eu falei pra vocês, esse aqui, se eu não me engano, promete 2.500 MB de gravação e 2.800 de leitura. Enquanto os modelos SATA, como pelo que eu tô vendo é o caso desse modelo aqui, geralmente te entregam a mesma velocidade de um SSD no padrão SATA, que vai ser ali em torno de 500 MB de gravação, 500 e pouco de leitura. Eu até fiz o teste, deu esse resultado, mas eu pensei que poderia ser porque o SSD tem uma qualidade mais baixa, é um produto mais barato. Tudo isso volta naquela questão que eu falei no início, né? Corte de custos que as fabricantes fazem. Mas enfim, vamos continuar soltando os parafusos aqui. Olha o tamanho desse aqui, pessoal. Ele é pequenininho, não sei se deu pra reparar.
Agora sim, já tiramos todos os parafusos e nós já podemos soltar essa tampa traseira do notebook. Mas não é só porque você tirou os parafusos que a tampa traseira vai sair facinho não, tá, pessoal? O que que acontece? Como eu não tenho nada de plástico aqui, com muito cuidado, ó, eu vou encaixar aqui assim, ó, com muito cuidado, e aí vai fazendo um techzinho que é soltando justamente essas... São tipo umas presilhas que tem aqui na tampa traseira. Você vai fazendo isso daqui com muita delicadeza e aos poucos vai soltando. Aí, ó. Deixa eu ver se assim vai dar pra vocês enxergarem legal. Aí, soltou já a tampa traseira. Eu podia até ter usado essa peça aqui, né, do próprio notebook pra ir soltando. Não pensei nisso, mas enfim, acho que a gente tomou bastante cuidado, não danificou nada, então tá bem de boa. Aí, ó, já saiu a tampa traseira do notebook. Vamos ver aqui o que nós temos de componentes, o que a gente tem aqui pra brincar. E logo de cara eu já reparei algumas coisas aqui que não são muito boas não, pessoal. Vamos começar falando um pouco da bateria. Para você que não entende nada aí de hardware de computador, essa daqui é a bateria, acho que tá meio claro porque tem escrito aqui assim, né, bateria recarregável de íons de lítio. Por algum motivo, a Bemax, que é a fabricante desse notebook, nas informações do produto, no anúncio do AliExpress, ela não divulga a capacidade da bateria em mAh. Ela só fala que é uma bateria de 57 WH. WH é watt-hora, para quem não sabe. Sendo que para você saber a quantidade de mAh, você tem que fazer um cálculo utilizando tanto essa informação como também a informação da voltagem da bateria. Vou mostrar aqui para vocês, ó, você acha no Google um monte de calculadoras desse estilo, tu coloca aqui ó, a informação em watt-hora, coloca a tensão em volts, e aí ele vai te dar o resultado em mAh. Então tá correto, nós temos de fato aqui uma bateria com 5.000 mAh. Mas voltando aqui pro Note, vamos ao que interessa. Primeiro, pessoal, por que eu fiquei meio decepcionado assim quando eu olhei? Olha só o tamanho da placa-mãe desse notebook. Mano, eu acho que era do tamanho da minha mão fechada. Olha isso, galera. Pelo menos a gente tem aqui um coolerzinho legal, né, para fazer a dissipação de calor aqui do processador, que fica nessa região. A bateria, como vocês podem ver, ela fica conectada diretamente na placa. Aqui, assim, a gente tem uma extensão dela, provavelmente tudo isso passa aqui por cima, por essa canaleta, com USB 3.0, entrada para fone, entrada para micro SD. Essa entradinha aqui, ela é um pouco lenta, tá, pessoal? Mesmo com cartões de memória que eu tenho aqui, que eu uso na câmera, por exemplo, cartão que faz 100 megabytes por segundo de leitura, eu consegui no máximo 40, 38 usando esse slot, então ele é bem lentinho. Só que a parte mais preocupante, pessoal, é que de fato esse notebook se encaixa naquilo que eu falei lá no início. Mesmo que você não entenda muito de hardware, você deve estar vendo que nessa placa-mãe nós não temos, por exemplo, o local da memória RAM. Cadê a memória RAM? Pra quem não sabe, ó, a memória RAM, ela tem que ser literalmente um negocinho desse daqui. Isso daqui é uma memória RAM de notebook, ela tem mais ou menos metade do tamanho da memória RAM de um computador. Só que geralmente você encaixa isso perto de onde fica o SSD, o armazenamento do notebook. Às vezes tem um slotzinho aqui pro SSD e aí do lado tem um outro onde você vem e encaixa um pente de memória. Quase sempre você vai ter uma placa-mãe maior do que essa daqui, né? Por isso que esse notebook é bem fino, porque vocês podem ver que o espaço aqui ele é muito limitado. E em vários casos você vai encontrar um slot duplo de memória RAM que assim, eu tinha essa esperança ali por causa das informações do CPU-Z, mas dá pra gente ver aqui que é tudo soldado. Vou até mostrar mais de perto pra vocês, só deixar a memória RAM ali assim antes. Reparem aqui, ó, tudo soldado. A memória RAM é o que? É isso aqui embaixo do SSD, será? Cara, eu acho que é, mas não tenho certeza. Me corrijam aí nos comentários se eu tiver errado. Eu tô meio por fora de notebook. Na verdade, desse tipo de placa aqui eu não conheço muito. Ainda assim, pessoal, a gente pode pegar aqui a nossa chavinha, soltar esse pequeno parafuso. Vamos tirar ele aqui assim, aí já pulou ali o nosso SSD. Lembrando que o notebook ele tá desligado. Vou até tirar a bateria aqui antes, né, para não correr risco desse SSD ainda tá energizado. Assim é mais seguro. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos aqui um SSD 2280 no padrão SATA. Vou até pegar o outro aqui e comparar, porque muita gente não vai ter percebido a diferença daquela hora que eu mostrei. Repara nas duas conexões que nós temos aqui em cima. Na verdade é uma conexão só, mas ela é dividida justamente para você não encaixar de forma incorreta. E aqui você pode ver o SSD que vem no nosso notebook. É como se fossem, entre aspas, né, 3 conexões aqui contra só 2. Você encontra no mercado vários notebooks que possuem esse tipo de SSD, que vem com SSD M2 no padrão SATA, mas que oferecem compatibilidade para esse tipo de SSD. Aqui assim, ó, nós temos uma pequena divisão, tá vendo? É como se fosse separado. Eu poderia até tentar encaixar, óbvio que eu não vou forçar, mas ó, você tá vendo que não vai, né? Até entraria aqui, mas não entra aqui. Tá vendo? A divisão é diferente. Se a gente colocar assim, ó, vocês podem perceber bem que o padrão não é certinho. Quando eu venho com esse daqui, ó, eu simplesmente chego ali, encaixo
ele entra direitinho, fica aqui pra fora. E aí o normal, né, é só a gente chegar aqui com um parafuso e prender ele corretamente no seu devido lugar. Que é desse jeito aqui assim que vocês estão vendo. Infelizmente, galera, não vai ter muito jeito pra esse SSD. Eu queria muito usar esse SSD NVMe, galera. Se com esse SATA que nós temos instalado, o boot desse notebook já é rápido pra caramba, ele leva ali 9 segundos mais ou menos pra ligar, imagina pra gente jogar, pra ter os loadings dos jogos com esse processador aqui, que é bem legal, aliado a esse SSD. A gente teria um negócio muito bom, mas infelizmente não tem como. E inclusive, pessoal, eu não lembro se existem SSD do padrão SATA, né, desse tipo aqui, M2, com mais de 512 GB. Vocês sabem se tem? Deixa aqui nos comentários, eu não lembro se existe de 1 TB, de 2 TB, eu tenho interesse em comprar, só que aquela história, essa tecnologia aqui ela é bem mais velha. Você vai pagar muito mais caro em um SSD M2 desse padrão. Infelizmente deu ruim, galera, deu ruim aí pro nosso upgrade do notebook. Vamos conectar aqui a bateria novamente, né, só. Agora sim, ó, já tá encaixadinha. Eu poderia soltar a placa-mãe aqui, pessoal, mas acho que nem tem necessidade, né, é só tirar esses parafusos, ó, são 2... 4, 6 parafusos, aí tiraria aqui a placa-mãe, a gente tiraria aqui a ventoinha também, né, que é justamente para dissipar o calor que vem do processador. Esse notebook aqui, pessoal, ele esquenta, mas não esquenta muito, tá? Depois de jogar GTA por uns 30 minutos, eu fiquei ali testando mesmo, forçando o notebook, ele tava em 47 graus mais ou menos, então uma temperatura bem aceitável para esse modelo aqui, para esse processador. É um notebook bem montado, não vou dizer para vocês que é um notebook ruim, porque apesar dele ter tudo soldado aqui na placa, a gente pelo menos tem configurações boas, né? A memória RAM é soldada? Sim, só que são 8 GB de RAM soldados. Eu preferia que fossem 16, mas com 8 GB dá pra brincar, dá pra você jogar bastante coisa, dá pra você se divertir, dá pra editar vídeo, como eu falei, eu tenho editado vídeo nele em 4K. A grande questão é achar um SSD mais rápido, né? Eu vou ver se a gente encontra talvez um SSD de 1 TB. Lembrando mais uma vez que se eu quisesse só trocar o SSD, eu não precisava ter tirado essa tampa aqui, tá, galera? Olha só, a gente vai voltar ela pro lugar agora, é só você encaixar nos pontos certinho. O bom é que não fica nenhuma entradinha ali pra fora, então a partir do momento que você colocou bem alinhado, é só você encaixar aqui, ó, e começar a apertar. Ele vai fazer aqueles tacs, igual vocês ouviram, ó. É até um barulhinho gostoso. Agora vamos colocar os parafusos, vou começar logo por esses aqui, eu até deixei eles separados, né, são esses dois parafusinhos, parecem ser maiores do que alguns outros. Outra coisa extremamente importante é a gente abrir o notebook aqui e ligar ele rapidinho, né? Vamos só ver se tá ali com a conexão da bateria, se ele tá ligando, vai que, sei lá, a gente conectou o SSD errado, alguma coisa, aí eu vou parafuso tudo pra depois ver que ele não tá funcionando. É aquela trabalheira toda de novo, quem já mexeu com o computador, com o notebook, sabe como é que é. Então é bom a gente checar antes, ligar ele, ver se vai estar tudo funcional e depois desligar pra terminar de parafusar. Aí ó, já acendeu ali a logo da BMax. Só isso daqui já é suficiente, mas eu obviamente vou desbloquear aqui e desligar o Note. A gente fecha, volta a parafusar. Inclusive, galera, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas esse notebook veio com esse adesivinho de garantia aqui, ó, bem pequenininho. Eu consegui remover ele sem destacar ali os detalhes. Pronto, galera, já está todo parafusado. Vamos colocar os pezinhos aqui na posição correta. Também tem esse outro pezinho aqui, ó, só deixar ele bem centralizadinho, bem certinho, dessa forma. E pronto, agora o notebook já tá todo no esquema, prontinho pra gente voltar a utilizar. Na minha humilde opinião, os pontos mais relevantes do que você precisa saber sobre esse Note, vamos até colocar ele para ligar enquanto eu comento sobre isso, são primeiro a questão da qualidade da construção. Ele é um notebook todo em plástico, tá? Isso aqui é tudo plástico, mas ele tem uma resistência ok. É um acabamento melhor do que notebooks que a gente já testou de marcas como a Shui ou a AutoCube, Teclash. Não chega a ser o melhor acabamento do mundo, mas dá pra você utilizar de boa. Ele não parece ser um notebook, digamos que baratinho, principalmente porque a gente tem esse LED aqui no teclado que valoriza ele bastante. Claro que vocês não estão vendo muito LED por causa da iluminação, mas se eu chegar aqui um pouco mais perto da câmera, vocês conseguem ver melhor ali, ó, tá vendo? E além dessa questão do acabamento, que é bom, não é nada espetacular, mas é bem decente, você tem que ficar atento com a questão ali dos parafusos que eu mostrei, né, porque eles parecem
espanar bem fácil, é melhor que se você for abrir muito o notebook, você troca esses parafusos. Se você não pretende abrir, aí não tem problema. Esse foi o vídeo de hoje, não esquece de comentar aí sobre a questão do SSD, se tem algum SSD que você conhece aí, M2 do tipo SATA, com mais de 512 GB. Muito em breve nós teremos mais vídeos desse notebook aqui no canal, com isso eu vou ficando por aqui, aquele abraço a todos vocês, valeu!